Fala, povo bonito, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, este é o meu canal onde toda semana eu vou trazer para vocês uma série de conteúdos relacionados com saúde e estética. Assim como várias pessoas me pediram e me perguntaram várias dúvidas, eu achei melhor montar para vocês aqui uma sequência explicativa de uma forma clara para as pessoas sobre cuidados que nós devemos ter com saúde e estética. Então, desde já, eu já peço para você, se você quiser ser avisado todas as vezes que o vídeo for lançado, já se inscreve no meu canal, que assim que o vídeo for postado, você receberá uma notificação e aí você poderá acompanhar. Bom, então nós precisamos entender primeiro o funcionamento do nosso organismo para então chegarmos nas questões de o porquê começa a dar ruim, né? O porquê começa a dar errado. Mas Janaína, por que é que dá ruim? Por que é que começa a dar errado? Bom, vamos lá. Vamos começar do começo. Então, quando nós estamos ainda na barriga das nossas mães, o nosso organismo vai se formando, o nosso corpo vai se formando, certo? Então, o período de gestação, ele compreende aí os 9 meses de gestação. E nós passamos nesse período de formação por várias adaptações até que o bebezinho está pronto para nascer. Então, o sistema neurológico e o sistema muscular, eles vão sendo gerados ali logo nos primeiros meses de gestação. E aí eles vão se formando, né? E o sistema de tecido gorduroso, que é aquele que o bebezinho ganha o peso, né? O formatinho, aquele gostosinho, né? De você pegar assim, rechuchundinho, aquele bebezinho gordinho, aquilo é formado no final da gestação. Então, os 3 últimos meses da gestação é quando a gente tem a formação do tecido adiposo, o tecido de gordura. O que significa que se o bebezinho nasce prematuro, percebam, geralmente é um bebezinho magrelinho, é um bebezinho que, né, não tem tanta gordurinha, é aquele bebezinho que tá mais a pele e o osso. Por quê? A pele também, como um dos sistemas, está sendo formada, complementar desde o... Então, somente o tecido adiposo é o tecido que vai ficar para esse finalzinho da gestação. Então, acho que já deu para entender aí a formação de tudo isso. Porém, logo que a criança nasce, percebam que o sistema muscular, ele ainda não está totalmente pronto para a criança sair andando. Por que ela não nasce e sai andando? Porque o sistema dela muscular ainda vai precisar de fortalecimento. Então a gente precisa, ele nasce como se ele nascesse atrofiadinho, mas sabe aquele atrofiado em garra, né? Que o bebezinho geralmente ele fica com o bracinho, né? Flexionado, né? As perninhas também, elas ficam mais flexionadinhas. Por que isso? Porque ele estava dessa forma durante os 9 meses, né? Apertadinho lá dentro da barriguinha da mãe. Então, por isso que eles ficam, né, naquela garrinha. O que mais funciona desse tecido muscular aí, dos músculos do bebê, são os músculos faciais. Então, a gente tem aí a musculatura facial funcionando ativamente. Por que eu posso afirmar isso? Porque o bebezinho, ele mama no seio da mãe e ele tem que ter força de sucção. E essa força de sucção é feita pelos músculos, né, faciais que nós temos. Aqueles mesmos músculos que, com tanta força com o passar do tempo, vão fazer com que nós tenhamos rugas de expressão. Mas esse é o tema para um outro vídeo. Então, se inscreva no canal que em algum momento nós vamos falar só dos músculos faciais.
esta hipertonia que o bebê nasce, né? Onde ele tem essa facilidade maior com a musculatura facial, a musculatura dos dedos, né? A mãozinha dele, geralmente ele tem aquela força na mão, né? Se você colocar um dedo ali, ele segura firme a sua mão, porque a musculatura dos dedos tem uma força maior. Em contrapartida, ele ainda não tem a musculatura da região cervical do bebê ainda não é fortalecida totalmente, porque ele não consegue ficar com a cabeça, né, reta. A cabecinha tende a pender para trás, para o lado, né? A musculatura da região das costas, do dorso do bebê, ainda não é totalmente fortalecida e por isso que ele não pode ficar sentado logo que ele nasce. Assim como as pernas, a musculatura das pernas, dos membros inferiores, ainda não tem capacidade de conseguir ficar de pé, manter o bebê de pé. Isso leva meses para ser feito, né? Para conseguir essa adaptação, eu diria que até o primeiro ano de vida. Nós temos aí crianças que conseguem, conforme esse primeiro ano de vida do bebê, né, ele vai se fortalecendo e essa musculatura, e aí ele consegue andar. Algumas crianças conseguem andar com 8 meses, outras até 1 ano e 3 meses. Por quê? Porque é o tempo de cada criança, é o tempo de cada musculatura se fortalecer. Então, cada um vai ter o seu tempo, né? Então, esse processo todo exige uma conexão entre o cérebro, então é preciso que essa criança tenha o cérebro ativo, funcionando corretamente, que ela não tenha nenhum problema neurológico, ela não tenha nenhum problema na cabeça, para que ela consiga fazer essa conexão de uma forma correta e aí através de sinapses, através de ligações entre o sistema neurológico e o sistema muscular, é que a pessoa consegue, né, andar. É assim que essa musculatura se fortalece e ela consegue sentar. É assim que esses músculos vão se fortalecendo. Então, nós estamos falando de algo fisiologicamente normal, correto, né? Tá comigo? Então, nós necessitamos do quê? De proteínas, aminoácidos, ou seja, da alimentação desse bebê. Por isso que é tão importante a gente fala sobre o aleitamento materno, receber as proteínas corretas, né? Quando você aleita uma criança com um leite de vaca, um leite artificial, essa criança talvez não receba os mesmos nutrientes e proteínas que ele precisaria. Então eu posso afirmar que a evolução de uma criança que é aleitada no peito da mãe e uma criança que é aleitada com leite da vaca pode ser sim que o desenvolvimento neuropsicomotor, né, neurológico, psicológico ou motor seja um desenvolvimento diferente. Bom, pensando nisso, né, então nós chegamos aí numa questão que é o processo de envelhecimento. Então, essa criança que começou a andar com 1 ano, desde que não aconteça nada, né, de nenhum acidente, nada na infância, transcorreu tudo normal, passou pelo período da adolescência, teve filhos, né, e chegou na vida adulta. Então, vamos agora para 30 anos de idade aproximadamente que essa criança teve. Correu tudo bem. A partir dos 30 anos de idade, o nosso corpo começará a passar por um processo que nós chamamos de sarcopenia. O que é, Janaína, a sarcopenia? Bom, é um processo também fisiológico do nosso organismo, onde as musculaturas que então foram ativadas, processadas, receberam proteínas, aminoácidos e vários elementos do nosso próprio organismo através dessas conexões nervosas, através de hormônios e também sobre a influência de hormônios, né? No caso dos homens, da testosterona e no caso das mulheres, o estrógeno. O que acontece? A partir dos 30, a gente começa a ter uma, né,
involução, vamos dizer assim, o nosso organismo começa a produzir menos desses hormônios, né, década após década. Então, a partir dessa idade, os músculos começam a ter uma perda fisiológica. Consequentemente, o que vai ocorrer, né? É como se eu estivesse andando para trás. É como se tudo aquilo que o bebezinho conquistou desde que ele deixou a barriga da mãe e agora, fora dela, ele conquistou até os 30 anos, é como se ele regredisse, né, para voltar de novo para aquela fase inicial. Então, é correto dizer que o processo de envelhecimento fará com que o idoso chegue naquela condição de não andar mais, né? Então, várias conexões serão desfeitas, vários processos que foram ligados agora serão desligados, né? Pensando na parte neurológica, para fazer mais sentido, nós podemos dizer, por exemplo, já pararam para pensar que as pessoas que têm Alzheimer, né? Muitas vezes, ou mesmo a demência senil, né, que é um problema que acomete tantos idosos, vocês já pararam para pensar que essas pessoas se esquecem muitas vezes, têm desconexões de várias coisas e memórias que elas tinham? E isso não é proposital, embora muitos familiares acreditem que o idoso está fingindo, que ele, né, tem a capacidade de resgatar essa memória. Eita, produção! Isso não é verdade, tá? Por quê? Porque essas mesmas sinapses que foram feitas, essas mesmas conexões que foram feitas para ele ter aquela memória, será desfeita. Então, é correto dizer também que isso será com a musculatura. Então, não adianta a gente esperar ficar doente, adoecer, não conseguir mais andar para então iniciar um processo de recuperação, porque eu estou falando de algo que fisiologicamente não terá uma recuperação tão potente como teve lá na infância, né? Já perceberam que se eu tenho uma criança e de repente essa criança, ela por algum motivo de doença para de andar, eu consigo com alguns processos de fisioterapia recuperar essa criança de uma forma mais rápida e evolutiva? Porque as conexões dela são novas, são conexões que estão ali a todo vapor sendo criadas. Porém, se eu tenho um idoso que eu estou com as conexões sendo desfeitas e aí eu quero proporcionar essa fisioterapia, vai ser algo mais. Eu estou, né, tentando resgatar algo que já está degradado pelo tempo, que já está envelhecido pelo tempo, né? Então, aí eu tenho também o prejuízo de outras patologias que vão atrapalhar, de outras doenças que vão atrapalhar. Então, é diferente de, por exemplo, numa criança que eu não tenho nenhuma doença, nenhuma situação de saúde instalada. Então, quando eu digo isso, eu estou falando de crianças que, né, teoricamente são normais, não tem nenhum problema de saúde, né, que as acometa. Então, no caso do idoso, isso é mais difícil porque é muito raro a gente encontrar um idoso aí que não tenha diabetes, hipertensão, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, tendo essa doença, essa patologia, vai ser muito mais difícil, né, de conseguir essa evolução, né, sadia, de uma forma, uma condição normal. Então, pensando neste processo fisiológico do nosso corpo, eu acho que agora fica mais fácil você entender o porquê que eu prego tanto a questão da musculação. Porque eu coloco tanto, né, nos vídeos que eu posto, a questão do cuidado com o corpo, né?
Não é só uma questão de estética. Eu recebo muitas críticas de pessoas que acham, você tá falando só da questão estética, você tá muito preocupada com o corpo. E não é isso. Pensando, né, eu defendo a bandeira estética e saúde, Beauty and Health. Por quê que eu defendo esta bandeira? Porque sem este cuidado com o corpo, nós não teremos uma grande expectativa de vida com qualidade. Porque percebam, a expectativa de vida no Brasil cresceu. Então, antigamente o idoso vivia até 70 anos. Hoje a expectativa já está em 80 anos. Mas que tipo de idoso você quer ser? Que tipo de idoso você quer ser? Você gostaria de ser um idoso acamado que precisa ficar em cima de uma cama dependendo de alguém para limpar a sua bunda? Você gostaria de ser um idoso que precisa de alguém para ir no mercado para você? Você gostaria de ser um idoso que precisa chamar os seus filhos toda vez para tomar banho? Você gostaria de ser um idoso que não consegue levantar na madrugada para ir fazer xixi e por esse motivo precisa dormir de fralda? Eu acredito que não. Então, não é uma questão de estética, é uma questão de qualidade de vida. E me diga, se você soubesse que a sua casa tem risco de enchente, você faria uma obra na sua casa para tentar impedir de ter enchente? Ou você esperaria que a primeira enchente acontecesse para depois você limpar toda a casa e providenciar que não alagasse mais? Pensando nisso, você vai esperar os 30 anos, onde o processo do envelhecimento da sua musculatura vai começar e você já terá perdas irreparáveis que não terá mais jeito, né, de voltar atrás, ou você quer iniciar um trabalho preventivo, onde você tenha uma maior qualidade de vida e aí você possa retardar esse processo de envelhecimento em até 10 anos. Então, como o processo é um processo fisiológico, não adianta, ele vai acontecer de qualquer forma. Eu seria hipócrita em dizer que buscando qualquer tipo de tratamento estético, de saúde, tomando as inúmeras pílulas que existem no mercado, você não vai envelhecer. Mas isso é mentira, você vai envelhecer. Mas por que tornar esse período de envelhecimento um período doloroso? Já viu aquele vídeo que fala você é o que você come? É uma verdade. Por quê? Junto com esse cuidado, né, de atividade física que é preciso você buscar antes dos 30 anos de idade, você também precisa cuidar da sua alimentação. E perceba, nós nos alimentamos errado desde o nosso nascimento. Eu acabei de dizer para vocês que muitas mães alimentam seus filhos com leite de vaca, quando na verdade essa criança ela necessita de um leite humano, porque ela é um humano. Então, desde muito cedo nós nos alimentamos errado. E ainda vou mais atrás, aquelas mães que fazem uso de álcool durante a gestação. Elas já estão mandando para dentro da corrente sanguínea dos seus bebês o álcool. Elas já estão levando para a corrente sanguínea desses bebês, para a formação neurológica e muscular do bebezinho, o álcool, que ele nem deveria experimentar. Quem, em sã consciência, daria numa mamadeira uma cervejinha para o seu bebê? Você daria? Então, desde a barriga, nós já alimentamos o bebê errado. E aí ele nasce e a gente, ao invés de dar leite de humanos, a gente dá de vaca. Então, já daí, né? E muitas mães que iniciam a alimentação da criança
antes mesmo dela completar 6 meses de vida, então já vem errado daí. E aí nós crescemos dessa forma, eu me incluo nisso. E aí o que fazemos? Seguimos com uma alimentação incorreta, não fazemos atividade física e ainda carregamos aqui nas nossas veias a genética dos nossos pais. Quantos de vocês têm pais e mães diabéticos? Vocês querem ser diabéticos também? Quantos de vocês têm pressão alta, os pais de vocês, os avós de vocês? Vocês querem ter pressão alta também? Nós não queremos. E se nós não queremos, o que estamos fazendo para mudar isso? Nada. Não estamos fazendo nada. Estamos sentados esperando, né? Cada vez mais olhando na tela dos nossos celulares, cada vez mais assistindo séries, Netflix, acomodados em nosso sofá, em nosso aconchego. É muito bom, né? Eu me incluo nisso, mas e o preço que pagaremos por isso? Então, quando eu prego um cuidado com a alimentação, com a atividade física e necessariamente essa atividade física deverá ser a musculação, tá? Você até pode gostar, mas eu não gosto de musculação, Janaína. Eu gosto de uma corrida. Corrida é um cardio. Ah, eu gosto de dança. Posso dançar? Pode. Antes dos 30 você pode, porque já vai entrar como uma atividade física. Depois dos 30, como eu falei da musculatura que você vai perder, você vai precisar de uma musculação. Por quê? Durante o processo da musculação, você terá aí uma necessidade maior desse músculo se regenerar a cada vez que você leva uma lesão para ele, né? Então você faz com que esse músculo esteja ativo trabalhando. E aí quando você manda atividade para esse músculo, diminui a ingesta de gordura, o que acontece, né? Vou colocar aqui para vocês, ó. Vai tendo essa dissolução do tecido adiposo, da gordura. Então nós entramos nesse outro complexo que é o tecido adiposo. Ele começa a ser degenerado quando, né, ele tá ali numa atividade. Então perceba, o bebezinho, eu falei para vocês, ele tem por fim, último processo dele é o processo de engorda, né? O 3º trimestre. Então, 7º, 8º, 9º mês da gestação, o bebezinho vai ganhando essa gordurinha. Ele já está formado e ele vai nascendo aquela tecido de gordurinha, né? Bochechinha bem bonitinha, a bundinha bem gordinha, o pezinho, as coxinhas, tudo bem bonitinho e gordinho. Lindo, né? Trabalhei em UTI neonatal e eu me lembro que minhas amigas aí, Rafaela, beijo, Fernanda, beijo, e tantas outras, mas assim, em especial elas, né, porque a gente dividia ali a mesma sala com os nossos bebês, que a gente chamava de nossos filhos, ou nossos filhos hoje já devem ter em torno de uns 24 anos, por aí, né? Bom, mas o que acontece? Nós falávamos que esses bebezinhos eram muito bonitinhos e a gente falava, eu gosto só de filho gordo, né? Porque era aquele bebezinho que nasce todo gordinho e tal, né? Porque o outro bebezinho, que é o bebezinho que nasce magrelinho, ele tem uma carinha mais de prematurinho, né? Porque ele ainda não tem aquele tecido adiposo. Mas brincadeiras à parte, o tecido adiposo, ele é um tecido que ele vem desde essa fase e ele vai ficando, né, em alta quantidade durante a adolescência, a infância. Então, na adolescência, pode ver, é normal a gente ver, principalmente hoje, né, que as crianças estão tão sedentárias, e os adolescentes também, crianças mais gordinhas, né? Adolescentes mais gordinhos. Por quê? Porque muitos não estão mais fazendo atividade física como deveria, né? E a gente tem a questão da puberdade, questão hormonal. Então aumenta aí o tecido adiposo durante essa fase. Durante a vida adulta, esse tecido adiposo ele se estabiliza. Então nós temos um período de estabilidade aí para ele.
E por volta da vida, né, idosa, o que acontece? Né? A gente já tem aí a diminuição do tecido muscular. E a gente tem o aumento da gordura na região abdominal. Pode ver, né? Um dia desses eu estava comentando sobre isso. É difícil, muito difícil você ver um idoso obeso por completo, já repararam? Mesmo as pessoas que passaram a vida adulta sendo obesas, na velhice, né, elas acabam concentrando a gordura apenas na região abdominal, né? Abdominal, expandindo para o dorso, né, das costas e muitas vezes até na região glúteo. Mas, fora isso, você não vê as pernas, né, tão gordinhas, os braços tão gordinhos. Por quê? Porque você vai perdendo tecido adiposo nessas regiões e automaticamente vai perdendo músculo, porque o tecido muscular também vai se desfazendo e nessas partes. Então, aí nós temos a problemática que a gordura abdominal que ela fica armazenada aí, ela é uma gordura visceral. É uma gordura que vai recobrir os seus órgãos. Então, fígado, né, o pâncreas, suas vísceras, seu intestino, tudo será recoberto aí por gordura, uma camada de gordura. E isso é ruim, porque essa gordura que fica nessa região é uma gordura densa, dura. Pode reparar, quem tiver pessoas com faixa de 50, 60 anos, que tem um excesso de gordura nessa região abdominal, coloquem a mão para vocês verem, tentem palpar. É uma gordura dura. Por que que é uma gordura dura? Ela é densa, é a gordura que está sobre as vísceras. E a gordura já numa pessoa mais jovem, ela é aquela gordura mais mole, mais maleável. Então eu diria que é muito mais fácil tratar essa gordura enquanto ela está ali maleável do que depois que ela fica dura, presa sobre as vísceras. E aí o que acontece? Essa gordura desta região é a gordura que se desprende em pequenos pedaços e ela vai parar na sua cabeça e dá um AVC, um acidente vascular cerebral, certo? Por quê? Porque ela entope a sua tubulação de irrigação da sua cabeça e rompe ali, interrompe a passagem do sangue que oxigena a sua cabeça, certo? E se esse nódulo de gordura se rompeu e parou no seu coração, você vai ter um infarto agudo do miocárdio, que no nosso país é a primeira causa de morte, são as doenças cardiovasculares. Ah, Janaína, mas no mundo todo as doenças cardiovasculares são um grande problema. Sim, mas você gostaria de morrer por um acidente vascular? Você gostaria de ter um AVC e ficar em cima de uma cama necessitando de uma pessoa para limpar sua bunda? Você gostaria de ter um AVC e que a equipe de enfermagem fique lá tendo que cuidar de você, pessoas muitas vezes que você nem conhece? Tá certo que são pessoas preparadas para isso, né? Mas nós nos deparamos muitas vezes com pacientes chorando, porque às vezes não estavam preparados com aquele momento de invasão, onde um desconhecido vai ter que limpar a sua bunda, onde um desconhecido vai ter que dar banho em você. E para aquela pessoa, muitas vezes aquilo é muito invasivo, muitas vezes ela não estava preparada para aquilo. Então, encarar a realidade, né, de uma forma consciente, né? Eu acho que é isso que nós precisamos. E diminuir aí a ingesta de açúcar, né, de gorduras e tudo mais. E novamente chegamos na atividade física. Você sabia ainda que o Brasil, ele é um dos maiores consumidores de medicamentos, né, na vida, principalmente adulta e idosa no mundo? Por ano, o Brasil gasta cerca de $700 por ano
Se nós pensarmos, né, no valor do dólar que está hoje, faz a conta. Quanto dá por ano gasto com medicamentos, né? E o Brasil é também o terceiro país que mais consome estética no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. Percebam, dois países super desenvolvidos que consomem estética, né? Aí, os Estados Unidos em primeiro lugar e a China em segundo lugar e o Brasil, país em desenvolvimento, né? E ocupando o terceiro lugar com estética, mas ocupando o primeiro lugar com as doenças cardiovasculares. Então, se nós pensarmos sobre isso, nós veremos que o brasileiro, ele se preocupa, sim, com a estética, né? Com esse cuidado, mas em que momento da vida ele se preocupa com isso? Será que essa preocupação ela vem depois que a enchente aconteceu? Então, nós precisamos parar e pensar, né? Por que nós somos o maior consumidor de medicações, né? De medicamentos? Se nós pararmos para pensar, uma das explicações que eu encontro é que nós esperamos a doença chegar para remediar, né? Então, nós esperamos o conflito instalar, nós esperamos a enchente na nossa casa para então tomar uma providência. E por isso, entramos no medicamento e aí não tem mais jeito. Porque se nós ocupamos um ranking de doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes e hipertensão, que estão diretamente ligadas à alimentação, isso mostra que nós não temos prevenção. Ah, mas a minha mãe é diabética. E o que você está fazendo para prevenir isso? Eu falo como uma das pessoas que tem uma mãe diabética. Mas desde que a minha mãe descobriu a diabetes, há 25 anos atrás, mudei para o uso do adoçante, por exemplo, ao invés do açúcar, né? Comecei a prática de atividades físicas e nunca mais parei. Então, é o quanto você se preocupa com essas questões. Aí eu já tenho a genética, quer dizer que eu vou evitar totalmente? Não, pode ser que eu tenha, mas pode ser que eu retarde ela em 10 anos, né? 20 anos, não sei. Então, certeza nós não temos, mas o que nós estamos fazendo para tentar mudar, né? É como construir numa região, né? Como eu falei de enchente, vamos construir numa região, compramos um terreno numa região que já sabemos que vai alagar. O que a gente vai fazer? No mínimo, vamos construir uma casa que seja elevada, né, do chão, para quando der enchente, pelo menos a gente ter alguma elevação aí para conseguir fugir. Garante que a gente vai fugir? Não, pode ser que a água suba 2 metros, mas pelo menos você tentou, né? Por fim, com esse processo de envelhecimento, nós também temos um envelhecimento que ocorre com os nossos ossos, né? Então, sim, os nossos ossos, eles vão passar também por um processo de envelhecimento, onde eles vão ter uma diminuição da absorção de cálcio. E por que isso acontece? Isso está diretamente relacionado com a diminuição dos hormônios, né, da testosterona para o homem, que diminui após os 30, né, começa o processo de declínio, e aos 40 começa a ser de uma forma mais vigorosa, né, esse declínio. E para as mulheres, com a diminuição do estrógeno por conta da menopausa, né, do processo de menopausa. Junto com isso, nós temos também uma diminuição do colágeno e da elastina, né? Esse colágeno não só na nossa pele, como também nas nossas articulações. Então, percebam que esta perda de colágeno e de elastina é o que vai fazer com que a sua pele fique mais fina, com que comece a aparecer as manchas, né? Manchas muitas vezes que podem ser simplesmente por um vaso que se rompe com facilidade, uma veia que se rompe com facilidade e gera um hematoma.
Pode ser também as manchas de exposição solar que você teve ao longo da sua vida, sabe? Naquela juventude que você ficava lá torrando na praia com um bife à milanesa, para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. Neste momento de envelhecimento, talvez é que essa mancha apareça, né? Esse desgaste da sua pele, tá? Também há um ressecamento da pele. Perceba que a pele do idoso ela é mais seca, mais ressecada. E isso acontece por quê? Por conta das glândulas sebáceas. Começam a ter também uma produção diminuída. Então, o que vai acontecer? Você vai suar menos. Já percebeu que o idoso ele não tem aquele suor excessivo, né? Por quê? Porque as glândulas começaram a diminuir a sua produção, né? Qual é a fase da vida que você vai percebendo que você começa a ficar, né? Muito com a glândula sebácea em atividade extrema? Na adolescência, quando os seus hormônios começam, né, a ser produzidos, a testosterona, o estrógeno no caso das mulheres, e aí ele começa essa atividade. Então é normal a gente começar a achar que o adolescente agora tem aquele cheirinho, né? Por quê? Que antes ele era criança e não tinha. Porque as glândulas sudoríparas não estavam tão ativas. E aí esse processo começa a ficar em declínio de novo na vida idosa. Então percebam, é sempre começando pouco, entra por um ciclo de atividade, uma curva, né? Olha aqui, ó, e volta para o estágio inicial, né? E aí a gente tem o quê? Né, nesse processo todo, a perda da gordura na região do rosto. Ah, Janaína, mas eu tenho gordura no rosto? Claro, é por isso que as nossas maçãzinhas aos 20 anos, elas são preenchidinhas, cheinhas, firme, já percebeu? Porque além do colágeno, ela tem um tecido adiposo, aquela bochechinha do bebê que eu brinquei. Depois, quando você vai envelhecendo, você vai perdendo essa bochecha. Alguém aqui tem uma vovó super bochechuda? Não, com certeza não. Por quê? Porque o tecido adiposo ali presente, né, já não tem mais. Por isso que nós recorremos muitas vezes à harmonização facial para devolver essa bochechinha através da estimulação do colágeno ou do ácido hialurônico. Mas esse é o conteúdo para um outro vídeo. Então, alguns recursos que nós vamos utilizando dentro da estética para tentar devolver ou retardar um processo que é fisiológico do nosso corpo, certo? Ou dar uma aparência melhor. Então, quando nós buscamos trazer, né, esses conteúdos falando, olha, as enzimas, elas fazem com que você sue mais, com que você vai para academia. Sabe quando você vai para academia e você não sua nada? Não sei, pode ser que o seu sistema esteja com um metabolismo que não está trabalhando direito. Pode ser que você já esteja em declínio hormonal. Então, nós precisamos trazer essa pessoa para o consultório e avaliar a situação dessa pessoa, né? Por isso que o que dá certo para o seu vizinho não dá certo para você. Porque você é um outro organismo. Você vai depender do leite que a sua mãe te deu, do tempo que você andou, do quanto você se alimentou corretamente, do quanto você fez atividade física. Não dá para comparar a nossa casa com a casa do vizinho. Então, você está esperando o quê para se mexer? Está esperando o quê para buscar um tratamento hormonal, um tratamento enzimático, onde as enzimas vão chegar degradando a sua gordura, ativando o seu metabolismo, impedindo o processo de flacidez cutânea, e impedindo com que a exposição solar traga a ativação de melanócitos ou de células que vão trazer melasma para o seu rosto, manchas para o seu rosto. Então, tudo aquilo que nós buscamos com o cuidado do nosso corpo
é apenas uma questão de fortalecer um envelhecimento saudável com o nosso corpo. É simplesmente tentar dar uma qualidade de vida para esse idoso. É simplesmente tentar dar uma aparência bonita para esse idoso. Você merece esse cuidado. Você merece envelhecer com dignidade. Você merece envelhecer cuidando do seu próprio corpo, não dependendo de ninguém. Tudo que nós da enfermagem temos certeza é que jamais ficaremos sem emprego. Jamais faltará emprego para ninguém da enfermagem, porque sempre haverá alguém precisando de um cuidado numa cama de hospital ou simplesmente para trocar uma fralda. E simplesmente porque essa pessoa pode não ter acreditado que esse dia ia chegar, mas ele chega para todo mundo. Bom, o vídeo de hoje termina por aqui. Para mais conteúdos, como eu disse, ativa o sininho, se inscreve no canal e não esquece, deixa o like se você gostou desse conteúdo. Um beijo para todo mundo e até mais.